O programa Experiências gostaria de indicar o site Absolute Heal de Marisa Araújo, o Dr. Luciano Negreiros, endocrinologista, ortomolecular, que trabalha com medicina estética e esportiva, o canal Portuguiando, onde Bia e André te ajudam a imigrar para Portugal. Fofa Fest, os melhores eventos, sob o comando de Ilse Rangel, a Fofa. E a nova coleção da La Clava, sempre bonita e sensual. Olá, e aqui é Malu Maciel de volta com vocês para o programa Experiências. E a nossa convidada de hoje é uma das maiores atrizes do Brasil, premiada, talentosíssima, uma grande comediante e, acima de tudo, tem um coração de ouro. É um grande ser humano. Que prazer tê-la aqui hoje. Bem-vinda, Cristina Pereira. Ah, Malu, que apresentação, né? Agora olha a minha responsabilidade. Não, mas é tudo real. Eu não sou uma grande atriz. Eu tenho só 1,53 m. E tô baixando agora também, 1,53 m. Uma pequena grande atriz? Uma pequena. E também graça, nem sei mais se eu tenho. Já tive muita, né? Quando era mais nova. Mas agora a gente fica meio esquisita, né, com a idade. Depois a gente pode falar longamente sobre o processo do envelhecimento, que é um assunto muito atual, né? Mas você é uma comediante queridíssima pelo Brasil inteiro, inclusive queridíssima no meio artístico também, faz um trabalho lindo. Ninguém nunca vai esquecer da sua Fedora, entre tantos personagens. Sempre tem um personagem que marca a gente, né? Não é? Até hoje, onde eu vou, as pessoas falam da Fedora. É engraçado que eles lembram, né? Lembram. Porque eu já não tenho mais a cara da Fedora, não tem mais nada a ver com a Fedora, né? Agora, eu tive a oportunidade, isso foi muito bacana, né, Malu? Que foi em 2016, o Daniel Ortiz me convidou para participar de uma novela chamada Haja Coração. E ele queria fazer uma volta assim, não é a Fedora, quem fazia a Fedora era a Tata Werneck, que fazia maravilhosamente bem. Foi. Porque não era era uma releitura. Uma releitura. Não era aquela coisa que as pessoas falam, um remake, não era um remake, era uma releitura de Sassaricando, era outra coisa, outra história. Ela era internautica, ela era uma Fedora moderna, né? Sim. E aí eu cheguei sendo uma tia dela que tinha vindo do Líbano, a Safira. Então foi ótimo, foi muito legal. Eu adorei. Foi muito legal pra mim, porque o figurino era muito parecido com o da Fedora. E há muitos anos que eu não trabalhava na Globo, muitos anos mesmo. A gente vai até falar sobre isso mais tarde. Fazia uns 12, 13 anos que eu não entrava na Globo, eu nem conhecia direito o Projac. Quando eu fui fazer o primeiro dia de gravação, a Tatá foi me esperar na escada, lá na entrada do Projac. Eu fiquei tão emocionada, porque ela foi tão bacana, tão sensível, legal, né? De ver aquele momento que eu estava voltando para o lugar onde eu trabalhei, estava muitos anos fora, eu estava na Record, a Record fez a gentileza de não terminar, eu pude sair antes de terminar o contrato, né? Porque eu fui chamada, eu não estava escalada na Record para nada, então eu fui para a Globo e ficou tudo bacana. Ai, que carinho que ela teve, que bacana isso. Foi lindo, eu adoro ela. E vamos explicar aqui para o nosso público, vocês vão reparar um pouquinho de barulho dos animais, porque nós estamos na Quinta da Boa Vista, aqui no Rio de Janeiro, que é um lugar lindo, inclusive eu recomendo esse local. Nós estamos no restaurante da Quinta da Boa Vista, que é a antiga capela, né? A Capela Imperial, não é isso, querida? Eu moro aqui no bairro, sabe? Eu moro aqui desde 2011. Eu morava na Gávea, morei em Ipanema. Eu sou de São Paulo, vocês veem pelo sotaque, né? Eu sou de São Paulo, mas eu moro há 41 anos no Rio. Minha filha fez 43 anos, ela veio pra cá, ela era pequenininha, tinha 2 anos, né? Meu filho nasceu aqui. Então, eu morei muitos anos na Gávea, muitos anos mesmo, vim quase 30 anos na Gávea. Olha. E depois eu tive a oportunidade de comprar um apartamento. Eu queria aquela coisa da casa própria que a gente tem. Sim. Eu quero comprar um apartamento, uma casa para mim. Olha. Eu estava tão enlouquecida que um dia eu saí do consultório da minha médica, eu estava tomando uns remédios, porque eu estava meio com uma depressão, uma coisa assim. E eu vi um síndrome de pânico, eu vi uma loja assim, um stand de venda cheio de bolas coloridas, sabe? E aí eu entrei naquele lugar, estava vendendo apartamentos. E aí o senhor, que era o corretor que estava vendendo, falou para mim que ele tinha sido locutor da Rádio Nacional. Olha! E me contou uma história dele. Ele falou que só tinha um apartamento para vender. Você sabe que eu comprei um apartamento só porque eu fiquei emocionada porque ele tinha sido locutor da Rádio Nacional. Foi só por causa disso. Aí eu falei, ele falou que eu tinha que dar uma entrada não, um sinal, né, que chama? Sinal. Eu falei, mas eu não tenho sinal não tenho sinal de nada. Eu tenho sinal aqui na mão. Eu não tenho sinal nenhum. Ele falou, mas eu vou até a casa da senhora. Ele foi até a minha casa, eu passei o cheque
cheque para ele de um valor que não era grande também, que era o sinal para ele me reservar o apartamento. E aí eu comprei, quer dizer, comecei a comprar esse apartamento, mas depois ficou muito caro. Todo mundo falou assim, você é louca, como é que você fez uma coisa dessa? Você viu umas bolas coloridas porque ele foi locutor da Rádio Nacional, porque você ficou emocionada, aí você pegou e comprou o apartamento? Falei, não, porque eu fiquei assim, me deu uma mobilidade interna. E aí, um sonho também, sonho também, ter uma casa. Estava realizando. Eu estava realizando um sonho. Claro. Aí, enfim, acabou que eu mudei de plano, chegou uma hora, sofri muito com isso, olha, tá vendo? Você viu, o Marreco está participando da entrevista. Aí o Pavão. É o Pavão, olha, ele está fazendo. Graça, que lindos, né? Ele está dando o lado dramático da história. O lado dramático da nossa entrevista. Eles acompanham tudo, eles vão ajudar a gente. Eles são, inclusive, outra pessoa, são eles. Então, com a participação de Gansos e do Pavão, nós vamos continuar essa entrevista. E aí, acontece o seguinte, eu comecei a ficar com uma dificuldade enorme, Malu, de pagar as prestações, porque tinha parcelas intermediárias, coisas que eu não entendia, sabe? Olha, foi uma confusão tão grande, aí eu mudei de empreendimento. Eu vi que eu estava quase tendo que devolver o apartamento. E é muito cruel esse processo de comprar apartamento. Principalmente quando a gente está muito apertada de grana. Sim. Aí eu passei todos os valores que eu tinha dado para o outro apartamento que estava em construção aqui em São Cristóvão. E comprei aqui. Eu estou aqui há 12 anos, eu moro aqui nesse bairro maravilhoso. Era para ser. Era o destino, era para ser nesse, né? Isso, deu tudo certo no final. E agora você tem esses vizinhos lindos aqui na Quinta da Boa Vista. Maravilha, que tá linda agora, né? Foi reformada por causa dos 200 anos da independência. Tá muito bonita aqui. Com certeza. E querida, como é que tudo começou? Como é que você quis ser atriz lá atrás? Olha, essa é uma história meio comprida, mas eu vou resumir. Eu tinha 12 anos. A minha mãe era governanta numa casa. Isso já é um filme, uma longa-metragem, caro. Porque a casa era chiquérrima, entende? Era uma casa linda na Alameda Barros, em São Paulo, uma casa toda vermelha, com telhado de ardósia. Sabe aquela coisa francesa? De ardósia. Nossa. Preta, umas janelas grandes, todas pintadas com areia, uns pavões, sabe? Umas flores. A estátua das deusas, sabe? Da primavera. É uma coisa linda a casa. Minha mãe era governanta. Tinha vários empregados, várias empregadas, uma senhora que era dona da casa, e a gente vivia lá. Um dia eu fui buscar o jornal, porque eu tinha assim uns 12 anos, já tinha 12 anos, eu entrava pelo portão grande da casa, que era enorme, tinha uma alameda de palmeiras assim, centenária, sabe, que nem essas. E aí eu pegava às vezes o leite, sabe, o jornal naquela época, o leite era vidro. Eu lembro. Eu pegava o jornal, aí quando eu peguei o jornal, eu abri, estava escrito que a Escola de Arte Dramática estava abrindo exames, né, provas para admissão de novos alunos. Eu fiquei encantada, porque eu queria ser atriz desde pequena. Quando eu assistia aqueles filmes assim na matinê, com o Burt Lancaster, sabe? Um filme chamado Trapézio, que eles passavam no circo. Até hoje eu tenho emoção com o circo, sabe? Me dá uma coisa muito, assim, forte. Eu acho o circo uma coisa mais linda do mundo. Sim, eu também gosto. Eu acho lindo o espetáculo, sabe? A forma como eles se apresentam, né? Com orgulho. É lindo. E aí eu fiquei com aquela coisa na cabeça, quero ser atriz, quero ser atriz. Mas eu era muito tímida, eu estudava no colégio de freira. Aí eu liguei para a escola, escondido da minha mãe, no telefone, mas a minha mãe acho que ouviu na extensão. A casa era enorme. Eu peguei o telefone e eles falaram assim, quantos anos você tem? Menina, eles viram que eu era uma menina. Eu falei 12, eles falaram assim, mas aqui na escola tem que ter 18 anos e tem que ter completado o ciclo de estudos, entende? Acho que era o ginásio na época, não sei o que é. Hoje é o ensino médio. É o ensino médio, alguma coisa parecida. Eu falei, então tá bom. Aí eu esperei até fazer o clássico num colégio que era lá perto, na Avenida Tiradentes, em São Paulo, onde ficava a Escola de Arte Dramática, ficava lá embaixo, na parte de baixo onde ia a Pinacoteca. Já era Pinacoteca, mas a parte toda de baixo era a Escola de Arte Dramática, na Avenida Tiradentes, Liceu de Artes e Ofícios. Aí eu fiz a prova e entrei e foi assim que começaram os meus estudos. Eu tinha 18 anos quando eu entrei na EAD, na Escola de Arte Dramática. E nunca mais abandonou, né? Fez uma carreira de sucesso. Nunca e dali mais. Você foi pro teatro, não é isso? Pro teatro de arena. Eu trabalhei no Teatro de Arena, fiz o Círculo de Giz Caucasiano do Brecht. E dali para frente eu fiz várias peças de teatro. Todos os anos eu trabalhei no teatro na minha vida. Nossa. Até 2014. Olha! 2014 aconteceu uma coisa assim, diferente. Diferente eu não digo, uma coisa assim, estranha para mim. Desde 2014 eu não subo no palco. 2014 coincide com o falecimento da minha mãe. Eu sinto. Eu estava fazendo uma peça aqui no Rio, no Maison de France, que está, inclusive parece que está fechando o teatro, né? Fechou. Uma pena que era lindo. Nós estávamos fazendo uma peça do Flávio Marinho, chamado Academia do Coração.
que era uma peça muito especial para todos, para mim e para outros atores que estavam na peça, um outro ator e para o próprio Flávio, porque a gente tinha tido um problema de coração parecido, tínhamos stents, eu tenho tudo isso. E ele tinha passado por esse processo e escreveu essa peça em homenagem à médica que salvou a vida dele. Então nós estávamos fazendo esse espetáculo, que era muito bonito, tinha bastante público, foi muito lindo o trabalho. Quando no final de semana, para terminar a peça, teve um problema qualquer, que um dos atores teve que ser internado por um problema qualquer. E não teria espetáculo, acho que não sei que dia que era, não sei exatamente qual dia. Eu sei que a minha mãe passou muito mal e foi para o hospital. Eu peguei a ponte aérea e fui para São Paulo. E pude ficar lá 4 dias com ela no hospital. Eu e minha irmã, só tenho uma irmã. E ela em 4 dias faleceu. Minha mãe era uma mulher muito forte. E ela teve uma obstrução intestinal, um problema sério de abdômen. E ela acabou falecendo na UTI. E aquilo foi um choque para nós muito grande. Para mim muito grande, para minha irmã. Mais ainda porque ela vivia com a minha mãe. Sempre tem um filho que fica com a mãe, né? Tem. E que cuida da mãe até o fim, tudo. E geralmente é uma filha. Geralmente é uma filha. E foi a minha irmã. E aí minha mãe faleceu. Aí foi aquela coisa na nossa vida, sabe? Uma transformação muito grande. E como a minha mãe era uma mulher muito forte, e ela era uma espécie de conselheira para mim, sempre que eu ia fazer o trabalho eu perguntava para ela. Se eu queria desistir do trabalho, ela falava assim, não desiste, minha filha, vai fazer esse trabalho. Ou então ela falava assim, pensa se você quer. Ela tinha uma coisa, uma percepção muito grande. Minha mãe era uma mulher muito simples, ela tinha poucos estudos, mas ela era auxiliar de enfermagem. A gente morou numa vila muito grande, muito simples, na Vila Gustavo. Há muitos anos atrás, na década de 50, minha mãe cuidava das pessoas, entende? Uma mulher tinha filhos, ela ajudava no parto, no processo de amamentação, se tinha alguma mastite, aqueles problemas, ela ajudava na amamentação, cuidava do recém-nascido, ensinava a fazer o curativo do umbigo, sabe? Sim. Ela era uma enfermeira, dava injeção em todas as pessoas que precisavam. Solidária, né? Solidária e porque não tinha ninguém, sabe? Sim. Então ela fazia tudo isso. Então minha mãe era uma mulher muito forte, muito segura. Perder ela foi para você uma... Muito forte, né? E para minha irmã, assim, uma coisa extraordinária, porque elas eram muito juntas, sabe? Muito mesmo, né? E ela era uma mulher muito sábia mesmo, não é por ser minha mãe, mas ela era uma mulher muito sábia, tinha muita sabedoria, era uma mulher muito religiosa, sabe? Então isso foi um baque muito grande. E a partir daí, não sei se é uma coincidência ou se é alguma coisa assim, eu nunca mais fiz um espetáculo de teatro. Apareceram algumas coisas, eu acabei não fazendo. E agora eu estou preparando, estou escrevendo, né? Eu gosto muito de dirigir também. Pois é, você é diretora, não só atriz, como diretora. Eu gosto e uma grande diretora que já estou sabendo. Não sei, minha amiga Érica Colares me disse. A Érica, né? A Érica é muito generosa. Mas quando a Érica me convidou agora para fazer o espetáculo dela, que é que é sobre a Juana Inês de la Cruz, mas o título da peça é O Resto é Silêncio. É uma história maravilhosa, porque é a história de uma mulher que esse espírito reencarna, né? Tem toda uma questão espírita. Eu não sou espírita, mas a minha irmã é espírita. Espírita mesmo, kardecista. E quando a Érica me convidou, e o Júlio Cadete mandou o texto, a minha irmã falou assim, olha, nem adianta mandarem pelo computador, Cristina, porque meu computador quebrou. Meu computador quebrou, não funciona, está ali encostado, não sei o que eu vou fazer. Aí ela botou o computador em cima da mesa e ligou o computador e mexeu um pouco, daqui a pouco o texto chegou. Olha! Inteiro. Aí eu sentei na frente do computador, da tela, ela sentou do meu lado e eu li a peça junto com ela, ela me explicou quem era Juana Inês de la Cruz. Entendi. Me falou tudo. E ao mesmo tempo, a Érica me deu essa oportunidade, teve essa confiança em mim, né, de me convidar, porque há muitos anos que eu não dirijo, né, há esses anos todos que eu não subo no palco, e para mim foi uma coisa muito boa. Vai ser um retorno então, né? É, o retorno. Eu retornando assim, dirigindo, que eu gosto muito de trabalhar com ator. Sabe, de ver o ator construindo a personagem, eu acho bonito, eu gosto, sabe, eu me sinto muito feliz com isso. Então eu gostei muito do convite da Érica. Nós estamos dando uma pausa agora pequena no trabalho, mas nós vamos retomar, né? E tem boas notícias aí, o espetáculo vai estrear. Tem ideia de quando vai estrear, mais ou menos? Olha, eu acredito que o espetáculo estreie ou mais para o final do ano ou no início do ano que vem. Ele tá bem adiantado, o espetáculo. Nós trabalhamos bastante, sabe? Então vem coisa boa por aí. E ela é considerada a primeira feminista. A Juana Inês de la Cruz, ela não é só uma
uma pessoa especial, um espírito de luz. Ela é uma mulher batalhadora pelo direito das mulheres estudarem, aprenderem, terem voz, né? Ela é considerada a primeira feminista da América Latina. E por falar em lutar, você é uma pessoa que luta muito pelos direitos dos outros. Você inclusive participa dos direitos humanos através do movimento Humanos Direitos. É, um MUD. Participo. Você já sabe tudo, né? Quer falar um pouquinho pra gente sobre isso? Quero falar um pouquinho. O MUD que eu tenho, até aqui o broche, né? Te mostrei o broche, né? Mostrou. Olha aqui tá o bottom do MUD. Tá vendo? O MUD é movimento, agora ele vai ter uma diferença no seu nome, ele vai chamar a mesma coisa. É Movimento Humanos por Direitos. Ah, por direitos. Porque aí fica melhor. Porque agora é Movimentos Humanos Direitos. Vai mudar para Movimento Humanos. A sigla fica a mesma. Tá. O símbolo também, que é muito bonito, né? Movimento Humanos por Direitos. O Movimento Humanos por Direitos, ele foi fundado pelo padre Ricardo Rezende e pelo Marcos Winter, ator. Foi uma ideia do Marcos Winter, que conversou com o padre Ricardo Rezende, que é uma pessoa altamente batalhadora, é um guerreiro, né, que estava lá no Pará, ele que denunciou o trabalho escravo, né, contemporâneo no Brasil, e foi perseguido por isso, muito perseguido, lutou bravamente, né, e fundou junto com o Marquinhos esse movimento, que depois trouxe mais pessoas. Nós estávamos todos reunidos, vários de nós reunidos na noite de fundação, que foi dentro de uma sala ou num lugar, num espaço, dentro do convento dos dominicanos, lá em Copacabana. Olha! E foi uma reunião muito bonita com o Sérgio Mamberti, com a Generosa Oliveira, que é maravilhosa, com a Virgínia Berriel, com o Padre Ricardo, a Marcos Winter, a Dira Paz e várias pessoas que a Vicky Militello e outros vários colegas que eu não estou falando agora aqui, que estavam presentes nesse ato de fundação, né? E esse movimento, ele é composto por artistas, né? Porque a ideia principal era assim, que os artistas colocassem a sua visibilidade, colocassem um pouco dessa visibilidade, dessa luz, dessa coisa, sobre assuntos que envolvem pessoas em situação de vulnerabilidade. Exatamente, para ajudar quem está precisando. Né? Em vez de ficar falando que tem uma casa, que tem a piscina, que tem não sei o quê, que tem aquela coisa, o tapete. Não, a pessoa fica falando sobre quem está, em que lugar do Brasil tem pessoas que estão precisando de socorro, tem pessoas que estão sendo escravizadas, estão trabalhando em situação análoga, tem crianças sendo exploradas. Então, até algumas pilastras do movimento, né? O MUD. Eu nem sabia que ainda existia trabalho escravo, sabe? Pois é. Eu nem sabia, eu vim saber através do movimento. Do movimento, Então, é um movimento muito forte, vai fazer 20 anos, agora no final desse ano, vai ter uma cerimônia no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, onde todos os premiados, nós temos vários premiados com o prêmio João Canuto. João Canuto foi um líder, um trabalhador lá no sul do Pará, que foi assassinado por lutar pelos direitos dos trabalhadores. Mas geralmente quem luta é assassinado. Da família Canuto, vários foram assassinados. Nós fomos várias vezes até o sul do Pará, junto com o Padre Ricardo, não só eu, como o Osmar várias vezes, Leonardo Vieira, Dira, Camila Pitanga, várias pessoas foram, Letícia Sabatella, todos pertenceram ao movimento, alguns se afastaram um pouquinho, mas estão sempre junto com a gente, como o Osmar Prado falou na entrevista Prado, dele. Que já me deu uma entrevista, queria mandar um abraço para o Osmar Prado, querido. Eu também. Que ele... Nosso abraço, Osmar. Osmar. E durante a nossa entrevista ele falou desse movimento que agora nós estamos falando novamente. Ao qual ele também pertence. Exatamente. Né? Então é um movimento nosso, a gente sempre faz reuniões, todo ano faz 2, 3 reuniões, né? E fazemos as nossas ações, criamos ações, né? Noticiamos coisas que estão acontecendo, muitos colegas, muitos companheiros viajam, vão ao local onde está surgindo aquele problema para dar uma luz, uma força, para dar entrevistas, para falar, para lutar, sabe? Para servir como escudo, né? Claro. As pessoas. Então isso é muito bonito, né? Muito bonito. É muito interessante. Muito eu tenho uma participação, gostaria de ter maior, até a minha participação é ativa, mas não é tão ativa quanto de outros companheiros que realmente, né, subiram assim para falar mesmo, né? Eu dou os parabéns a todos vocês envolvidos nesse trabalho tão lindo. Tão bonito, é bonito e importante, né? E a pandemia, querida, também é uma coisa que afetou muitas pessoas. Você, inclusive, estava gravando uma novela, veio a pandemia, você teve que parar a gravação.
tive. Qual o prejuízo que a pandemia causou para você e para os artistas do seu conhecimento, do seu redor? Sei. Olha, eu acho que foi uma coisa muito complicada para a gente, né? Muito complicada para todos, né? Para a humanidade, digamos, né? Eu, no início da pandemia, quando começou, eu fiquei muito apavorada. Eu já tive síndrome de pânico, então para uma pessoa que já teve pânico é um problema, né? Soma essa coisa. Nós estávamos gravando a novela. Aí nós paramos, depois acho que de 3 meses nós voltamos. Nem todos voltamos totalmente, os mais velhos, alguns ficaram em casa gravando, porque era possível dentro do contexto da personagem. Mas eu e outros atores, também na parte dos mais velhos, que a gente conta dos 70 a mais, gravamos, fazendo teste todo dia praticamente, com todos os procedimentos de higiene, máscara, tudo assim. Você chegou a gravar em casa alguma cena? Não, nunca gravei em casa, gravei tudo no estúdio. Mas foi tudo muito cuidadoso, sabe? Porque precisava ser. É porque foi a primeira vez na história da televisão brasileira que a gente teve que parar uma novela por conta de uma doença. Foi uma coisa completamente diferente de tudo, né? Tinha que continuar a contar a história, né? Tinha que terminar a história. Existe todo um contexto artístico e comercial também nisso tudo, né? Então, a gente terminou de fazer a novela. Houve algumas adequações, né, e nós terminamos de fazer. O que eu achei lindo na pandemia foi quando os primeiros artistas saíram na janela para cantar, como a Soraya Ravelli, né? Lindo. A Soraya que fazia isso. Lindo. Vários que fizeram espetáculos e gravaram e trouxeram uma alegria para quem estava em casa panicado, né? Assim, tenso, querendo, não sabendo o que ia acontecer. Então eu acho que a arte nesse momento teve um papel fundamental. Né? Os artistas foram os que mais sofreram, eu acho, profissionalmente falando, mas tiveram essa delicadeza que você acabou de falar, que é levar a música, nem que fosse pela janela, num shopping, num cantinho, parava ali, tocava o seu instrumento, gravava suas cenas em casa. Eu vi muito disso acontecer. Foi lindo, né? Foi lindo. Foi lindo. Aí que a gente vê assim, os shows que fizeram, depois o papel do artista, né? Como preocupado com as pessoas, né? Com a sociedade, com o ser humano. Então eu achei que muito, muito bonito isso, muito né? Bonito. Por isso eu acho que hoje que nós estamos lutando, né, pelos nossos direitos, eu acho que isso também é importante para a sociedade saber. Porque nem todos os artistas, às vezes as pessoas têm uma ilusão, né? Outro dia eu encontrei uma menina, nós estávamos numa reunião ali na Câmara Comunitária de São Cristóvão, era uma festa, sabe? Acho que do Dia das Crianças. E veio uma menina perguntar para mim assim, nossa tia, você mora aqui em São Cristóvão, nessa rua aqui? Falei, moro. Aí eu pensei que a senhora morasse num palacete. Então as pessoas imaginam, eu pensei que a senhora morasse no palacete. Ela falou assim, no palacete de Ipanema. Ela falou, engraçado isso, né? No palacete de Ipanema. Então eu falei, não, eu moro aqui. Ela achou estranho, sabe? Porque as pessoas fazem uma fantasia. Uma fantasia de que todo ator é milionário, de que a vida do ator é maravilhosa, de que ele grava durante 5 minutos e acabou. Mal sabem eles que para ver uma cena de 5 minutos, a gente grava às vezes 2, 3 dias para aquela cena ir pro ar, né? Claro. Então o artista trabalha muito. E a cultura, gente, também emprega muita gente. Claro. Não é só aquele que está gravando. Atrás tem o câmera, tem a faxineira que limpa o local, tem todos os contra-regras, né? Tem os contra-regras, tem a direção, tem tudo. Tem vários cargos anexados à direção, tem o pessoal da arte, né? Tem todos os assistentes, tem a continuista, que é um trabalho dificílimo. Que você tem que saber. Tem que fotografar cada minuto da cena. Porque se eu botei a mão aqui agora, vai gravar agora desse lado, a mão tem que estar exatamente aqui. E é ela que sabe. É ela que sabe. Então, ela ou ele, entende? Então, quer dizer, tem todo um contexto, tem muita gente. O cinema emprega muita gente, a televisão emprega muita gente, o teatro emprega muita gente, né? Então, o teatro ficou muito prejudicado também porque é uma coisa presencial. Exatamente. O teatro é ali na hora, o ator, né? O tablado e uma paixão, né? Então, é ali no momento. O teatro talvez seja a arte mais moderna, porque ele não depende de nada, né? Ele depende das pessoas que vão fazer. Então, ele está nesse contexto de vida, é a vida naquele momento para aquele grupo de seres, de pessoas que estão vendo aqueles. É um espelho, né, da sociedade, do país, da humanidade. Então, eu acho que teve uma entrevista muito linda de um autor espanhol chamado Juan Mayorga. Ele fez essa entrevista antes da pandemia, bem antes. Ele falou sobre o teatro como da arte mais moderna, a que ficará mesmo para sempre, porque nada vai derrubar o teatro.
Pois é, gente, né? A cultura não é algo supérfluo, não é. Como disse Gilberto Gil na entrevista comigo, né? A cultura é importante, Gilberto, ele falou assim, é como feijão com arroz. Então, essa coisa da pandemia foi isso, eu acho que teve esse caráter muito interessante. Agora, quando nós estávamos mesmo, Malu? A gente estava falando justamente do movimento, você estava falando sobre esse lindo trabalho do movimento que agora vai trocar de nome, agora é Movimento Humanos por Direitos. Por Direitos, E estamos falando também do movimento dos artistas agora, por direitos, pelos direitos de intérpretes, direitos conexos, direitos de intérprete, né? Porque, isso que eu falei que as pessoas pensam que às vezes os atores são ricos, não. O ator às vezes faz um trabalho muito importante ou vários trabalhos durante muito tempo. Depois ele para de trabalhar ou porque ele ficou doente, ou porque ele está ficando mais velho, tem menos trabalho, ou porque tal, sabe, por qualquer motivo. Porque são safras, momentos, né? Às vezes você tem muito trabalho, depois você não tem trabalho. Às vezes você faz 1, 2, 3 trabalhos, você fica 3 anos sem trabalhar. Tem gente que fica 10 anos sem trabalhar. É verdade. Nesses anos sem trabalho, onde a pessoa às vezes faz uma pequena atividade, tenta dar uma aula, dá aula, corre para todos os lados, a pessoa tem vários trabalhos já feitos, gravados, filmados, prontos. Esses trabalhos ficam passando, entende? E vai gerando receita para alguém. Vai gerando receita para alguém. E não vem o ator que trabalhou, ele não recebe. Ou ele recebe uma quantia muito pequena, mas desses streamers que tem agora, que são empresas estrangeiras, que contratam empresas brasileiras para fazer um produto audiovisual, eles fazem a gente assinar contratos horríveis. Onde você não vai ter direito a nada. A nada. Você assina o contrato, você recebe aquele valor pelo aquele trabalho que você vai fazer durante aquele período e depois você cede os seus direitos de imagem, todos os seus direitos estão sendo cedidos por 70 anos, por não sei quantos 70 anos, os direitos para todas as mídias que existem hoje, que existirão porventura mais tarde, que existirão mais tarde não sei quando. Então você não tem mais direito sobre o trabalho que você fez, seus descendentes, seus filhos, seus netos não têm direito nenhum, entende? Somente os streamings que vão ganhar cada vez mais. Cada vez mais, entende? E o ator cada vez menos. E o ator que fez o trabalho, ele recebeu um valor, um cachê por aquele trabalho e depois ele não recebe mais nada. Mesmo que esse trabalho seja reprisado, seja reutilizado e gere uma renda, gere mil coisas, mas mil valores, esses valores não são nem minimamente divididos com os artistas que fizeram o produto. O que está completamente errado. O que está completamente errado. E essa é sua luta, né, minha amiga? Essa é a luta de vários artistas que estão nessa frente, artistas muito famosos, que estão na cabeça desse movimento, muitos colegas de todas as idades, né? Que estão lutando porque nós estamos juntos, unidos, num movimento chamado Direito Não é Favor. Direito é direito, não é favor. Direito não é favor, gente. É um direito. E esse movimento está muito forte. Que bacana. Eu acho que é uma das vezes mais emocionantes que eu sinto que a nossa classe está unida. Porque eu acho que os mesmos artistas que têm uma posição até melhor, graças ao talento, ao seu trabalho, merecedores, eles estão lutando pelos colegas que têm menos. É isso. Porque a gente está cansado de ver, sabe, Malu, assim, na internet, nos grupos, colegas nossos maravilhosos, super talentosos, precisando de uma colaboração para fazer uma cirurgia, para se aguentar numa doença, para pagar um aluguel, para consertar o telhado de uma casa, entende? Para necessidades básicas que poderiam ter uma vida digna, que eles merecem ter, se eles tivessem sido pagos pelo trabalho que eles já fizeram. É isso aí, certíssima. Parabéns por mais uma luta, porque você tem várias lutas que você está Eu sou uma dessas pessoas, sou um grãozinho de arroz, porque tem um monte de gente, entende? Nessa luta é gente muito bacana. Mas uma panela de arroz se faz com vários grãozinhos. É verdade. E querida, por falar da parte alegre agora, nessa profissão também temos muitos momentos de alegrias, muitos momentos de risadas. Você tem uma história engraçada para contar no Teatro dos Quatro. Tá. Conta pra gente. É uma história que aconteceu, eu já contei essa história uma vez, mas eu gosto muito dessa história. É uma história que aconteceu quando a gente fazia uma peça chamada Assim É Se Lhe Parece. Assim É Se Lhe Parece é uma peça do Pirandello. É uma peça muito misteriosa, tinha um elenco maravilhoso, com 17 atores em cena. Imagina o que é isso hoje em dia, hein?
O Teatro dos Quatro fez muitas produções, né? Com 10, 20, 15, 17 atores em cena. Era assim parece. Direção do Paulo Betti. Ah, maravilhoso. Maravilhoso. Estava chegando no Rio, dirigindo no Teatro dos Quatro. Uma produção muito bacana. Sérgio Brito, maravilhoso. Professor de teatro, tudo. E os protagonistas eram a Natália Timberg, maravilhosíssima, né, Natália? Adoro a Natália. Eu sempre tomava carona com ela quando nós trabalhávamos na Manchete. E a gente chegava direto para o espetáculo. Natália Timberg e o Zé Wilker. Né? Nosso querido. Nosso querido Zé Wilker. Tão prematuramente, né? Tão prematuramente. Foi para outro espaço, para a pátria espiritual. Bom, então, aí a gente começou a peça. A peça era longa, né? Tinha 2 atos e tal. E começou a peça, muita gente em cena, aquela movimentação toda. E o pessoal mais jovem, assim, mais da pesada, ficava tudo junto num camarim, ouvindo coisas, conversando, sabe? Fumando aquelas coisas de teatro, né? E tal, e conversando. Ai, gente, tá maravilhoso, tá cheio, a casa era lotada, as pessoas batiam na porta, assim, porque tinha Ari Fontoura no elenco. Ari é engraçadíssimo. Ari é um mestre, né, da comédia. Ari fazia o prefeito e o Wilker, eles estavam no Rock Santeiro. Então o povo batia na porta, assim, para querer ingresso, só tinha para a próxima semana. A gente ouvia as pessoas falando que queriam o ingresso. E aí eles estavam lá conversando na bilheteria, os outros estavam conversando. De repente, tinha que entrar, alguém estava parado, assim, alguém meio que dormiu, meio que ficou assim. Aí o outro entrou e falou uma fala errada. Falou assim, o prefeito está aí chegando, mas o prefeito não estava, o prefeito estava lá no camarim. Sabe? É maravilhoso o prefeito. Ele estava lá no camarim. Aí o pessoal falou assim, gente, o prefeito. Aí o prefeito, como ele já tinha feito o primeiro ato, era outra época, então ele tinha o cabelo preto. Ele tinha que ficar velho. Então ele pegou um talco e jogou na cabeça rapidamente, só que encheu, era aquele polvilho de 7 com granada. Encheu a cabeça dele todinho assim. Aí ele entrou em cena e falou, estou aqui, sabe? Aí parou todo mundo. A Ari Fontoura virou para uma estante de livro, agarrou na estante, começou a rir, o outro começou a rir, todo mundo riu, eu escorreguei, a Vicky Militello morria de rir, sabe? Yara Amaral, já falecida, ria que nem uma louca, assim. Aí entrou o Wilker era míope. Entrou sem óculos, sabe? Peça de época. O Wilker era totalmente míope. Ele entrou e falou assim, com uma voz bem grave, chegou para Henriqueta Brieba, que era a única que não estava dando risada. Falou assim, o que está acontecendo aqui? Para ver se continuava a peça. Porque a Ari Fontoura estava de costas já. Então aí ela falou assim, o que está acontecendo aqui? A Henriqueta Brieba falou com aquele sotaque meio aportuguesado, assim, meu filho, segue falando a tua fala e deixa eles. A plateia veio abaixo, fecharam o pano, fecharam a cortina. Fechou a cortina. Adoro! Porque foi muito incisiva, porque ela era muito engraçada. Mas eu ia morrer de rir, mas não é engraçado. É maravilhoso, eu adoro essa história, já contei, mas eu adoro essa história, acho um primor. Depois teve que continuar a peça, mas foi uma gargalhada, o público ria, sabe? E ela ficou bem brava. E ele não entendeu nada porque ele não enxergava. É uma loucura isso daí, gente. O Sérgio Brito também, o Sérgio Brito estava distraído, falou, o que aconteceu? Estava uma loucura. Mas essa peça era maravilhosa e lotava o teatro. O Teatro dos Quatro foi uma época muito legal da gente do teatro. E o Teatro dos Quatro está aí até hoje. Quem está em cartaz agora lá é Edwin Luiz com Arlete Salles. Olha, eu quero ver. Aliás, o Edwin Luiz é um batalhador dessa história dos direitos, viu? Um dos primeiros. É um querido. Ele é um dos primeiros, junto com a Interartes, né? Interartes Brasil, tudo. Que entrou nesse movimento. A Glória Pires foi presidente da Interartes Brasil, é uma batalhadora também. Agora é a Bel Kuttner, que é a presidente da Interartes. A Interartes é uma entidade que representa os nossos direitos também, né? E agora, há pouco tempo, você mencionou aqui 2 frases atrás, o Paulo Betti. Por falar em Paulo Betti, você tem um trabalho lindo na Casa da Gávea que você fazia com ele. Sim. Com a Eliane Giardini. Sim. Conta pra gente um pouquinho da Casa da Gávea. Conta. A Casa da Gávea foi assim um capítulo à parte, né? A gente morava na Gávea nessa época, né? Eu, meu ex-marido, pai dos meus filhos, o Rafael Ponzi, que também é ator, diretor. Nós morávamos na Gávea e ele sempre ficava ali no Baixo Gávea, como a gente chama, tomando uma cerveja e tal, e olhando um casarão assim, que estava meio esquisito, pode ser que era uma clínica de idosos, mas muito maltratada, infelizmente. A parte de cima de um sobrado de 1922. Então ele ficava olhando para aquele sobrado e falava, nossa, que sobrado bonito, né? Podia ser um lugar bacana pra gente ficar, tal. Ele pensava muito numa mesa de sinuca também. E ficava vendo assim, conversando com os colegas, quando ele contou isso pro Paulo e também pro Guilherme Abraão, que na época era nosso amigo produtor.
E aí a gente foi saber e era uma casa que já estava desativada, tinha sido um asilo, uma palavra bem triste, né? Tá vendo? Ele não gostou, asilo. Ele é muito politizado. Então, era um lugar um abrigo de pessoas idosas e estava muito abandonado. Aí nós fomos falar, o Paulo viu, o Rafael viu, eles gostaram muito, o Guilherme viu também, aí nós falamos com outros companheiros. E aí nós soubemos que a senhora dona da casa era uma senhora muito idosa, que era viúva há muitos anos, e o marido dela tinha sido alfaiate. E ali tinha funcionado uma alfaiataria que fazia ternos para os presidentes da República. Então que ele era um alfaiate muito famoso, o senhor Torres. E aí nós soubemos que a viúva, a dona, agora eu esqueci o nome dela, nesse momento daqui a pouco eu vou lembrar. Ela era fã da Eliane Jardini, mas ela adorava a Eliane Jardini. Aí eu falei com a Eliane, vamos na casa dela falar com ela. E aí eu e a Eliane entramos na casa, parecia uma coisa assim, sabe o que? Parecia uma coisa assim do realismo fantástico, uma coisa louca. A casa dela estava toda parada exatamente como no dia que o marido dela morreu. O relógio estava parado, as cadeiras estavam cobertas com um pano assim branco, sabe? Sim. Tudo do jeito e ela estava assim naquele ambiente. Era uma senhora muito interessante. E ali ela conversou com a gente falou que a gente queria fazer daquela casa um teatro, um lugar de teatro. Falamos o plano, o projeto, assim, de uma forma bem simples. E ela adorou. E ela cedeu a casa, alugou a casa pra gente. Quer dizer, aceitou alugar. E se que ela não queria. Não só no teatro, como numa escola. Numa também, escola, né? De teatro, num centro de produção teatral, num centro de encontros de pessoas, aconteceram várias coisas na casa. Na Eco 92 teve uma conferência de lideranças indígenas, o cacique Raoni esteve na Casa da Gávea, né? Houve algumas leituras numa época, várias leituras na Casa da Gávea, um ciclo de leituras. Nossa, dirigido pela Vera Fajardo. Que dirigia, a Tessie Calado, depois o Anderson Cunha, várias pessoas, eu vou sempre esquecer de alguém. E tivemos vários funcionários brilhantes na Casa da Gávea que seguiram junto com a gente até o fim. E o Paulo sempre foi o capitão do barco, sempre falo, ele era o capitão do navio, né, que ia tocando a gente nessa viagem e explicando pra gente a carta de navegação. Quer dizer, ele era o capitão, ele lutou pela casa até o fim, sabe? Mas a casa ela foi muito importante para mim, eu sinto muita falta da casa. Eu adorava a Casa da Gávea, eu frequentava também. Porque nós fizemos muitas coisas lá. Eu fiz um projeto lá muito importante para mim na época, chamava Olha Para Mim. Eu participei de um projeto que era direcionado à população de rua, em situação de rua. Dizem que nem é mais para falar em situação de rua, né? Porque eles estão em situação de rua há muito tempo já. Situação é uma coisa assim, provisória, né, dizem. E na realidade, às vezes é a segunda, terceira geração que está na rua. Nossa. Então nós fizemos um projeto lá de educação e saúde e cidadania, chamado Olha Para Mim, que durou 4 anos mais ou menos. Vários professores, a maioria todos assim, voluntários, outros assim com ajudas de custo, né, porque vinham de longe. E foi um trabalho muito bonito, assim, talvez seja uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha vida. Ai, que lindo. Porque eu me identifiquei muito com aquele trabalho, sabe? Eu te parabenizo por esse trabalho e por todas as outras ações sociais que você participa, pela sua luta, que você está sempre lutando pelo direito, não só dos atores, como dos seres humanos. Então eu quero te parabenizar por isso. E queria encerrar a nossa entrevista te perguntando sobre planos futuros. Você tem um sonho de fazer uma peça, não é isso? Eu tive durante a minha vida, desde que eu saí da escola de dramática, uma vontade enorme de fazer Garcia Lorca, né? Federico Garcia Lorca, um grande dramaturgo, poeta, escritor espanhol. Eu tenho paixão pelo Lorca. Eu tinha até fotografia dele do lado da minha cama, de tanto que eu gosto. E desde que eu estudei na escola de dramática, que fui aluna da Miriam Muniz, que eu considero a minha mestra, Miriam Muniz e Ademar Guerra são os meus mestres. E a Miriam adorava Lorca, a gente cantava, tocava castanhola lá no porão da escola de arte dramática, e que eu fiz algumas cenas de bodas de sangue e outras peças do Lorca. Eu queria fazer Dona Rosita. E quando eu tinha 50 anos, eu tive a oportunidade, né, de ouro de fazer Dona Rosita na Casa da Gávea. Dirigida as fotos, direção do Antônio Grassi, que era nosso sócio também, com quem eu trabalhei na Funarte, quando ele foi presidente na Funarte, no governo Lula, eu trabalhei na coordenação de teatro. E nós fizemos Dona Rosita,
também com vários atores em cena, oriundos das oficinas Lorca que a gente fez. Eu dava aula, mostrávamos a obra poética do Lorca, mostrávamos as músicas, vários professores, né? E viajávamos num projeto chamado Teatro Escola Itinerante. A gente viajava pelo Brasil, fazendo a peça e dando oficinas. A Vicky Militello, que você conheceu, dava oficina para crianças de circo. Não olha para mim, no projeto de educação da população de rua, ela dava aula de circo para as crianças. Ai, que delícia! Porque ela era uma pessoa maravilhosa, uma amiga maravilhosa. Era. Então a gente viajava com Dona Rosita, com um caminhão enorme, porque o cenário era grande, do Ronald Teixeira, que é um grande artista. A gente viajava com Dona Rosita e fazíamos também ao mesmo tempo as oficinas, em paralelo, as oficinas nas escolas, nas cidades, onde a gente trazia o espetáculo. E Tantã, que foi um grande trabalho que eu fiz, assim, no sentido de um trabalho que eu andei muito, eu viajei muito pelo Brasil inteiro quase, com um espetáculo chamado Tantã, direção do Elias Andreato. Ah, adoro. Que é outro grande diretor, maravilhoso. Elias Andreato é maravilhoso. É. O diretor da peça A Vela. Está fazendo o maior sucesso. O maior sucesso. Em São Paulo. Ele dirige vários espetáculos. Vários né? espetáculos. Ele é um grande diretor, Mas um grande artista. Você quer voltar com a Rosita? Não, a Rosita eu não posso voltar mais. A Rosita eu fiz com 50 anos, que era a idade da personagem quando ela termina a história. É uma mulher que espera durante anos a volta do noivo, que por acaso é o primo dela. Quem fazia era o Leonardo Vieira, um grande colega também de trabalho, um grande companheiro. Ela espera por ele, mas ele vai para a América, como eles falam, né? Ele vai para a América de navio, mas ele não volta nunca mais. Chamava Fazer América, vamos fazer América. Ele foi embora e não volta, ela fica esperando, e a casa, ela vai envelhecendo, as roupas vão ficando desbotadas, e a casa vai ficando envelhecendo com ela, vai envelhecendo. E essa peça era maravilhosa, com um elenco deslumbrante, Rubens Araújo, Duzi Nacarate, já falecida infelizmente. E agora acho que nós vamos fazer, eu estou escrevendo um espetáculo onde o papel mais importante é do Rubens Araújo, que é um ator que eu admiro muito. Então você tem 2 espetáculos vindo por aí, um com a Érica e esse que você está escrevendo. Eu estou escrevendo, eu estou compartilhando, quer dizer, eu estou fazendo uma escrita assim junto, mas na realidade quem está escrevendo é uma escritora de verdade, que eu não sou, que é a Tereza Monteiro. Como que você não é escritora de verdade? Não, escritora eu não sou mesmo. Eu queria ser escritora quando eu era menina na escola, lá no Santa Inês, no Colégio Santa Inês de São Paulo, que eu escrevia muito bem quando eu era bem nova. Mas depois eu não dei para a coisa, como dizia minha mãe. Mas quem atua, dirige e dá aula de interpretação, escrever consequência. Podia, né? Mas agora está meio difícil. Né? Nem sei como eu consegui fazer tão bem essa entrevista com você. Eu geralmente esqueço as palavras, troco tudo. Eu quero dizer uma coisa e digo outra. Já estou ficando meio tantã. Não, eu acho que você é muito modesta. E geralmente as pessoas que são muito boas são modestas. Você é uma pessoa muito boa, muito querida, muito solidária. Não sei se ele concordou. Ele concordou, ele está te aplaudindo. Palmas para Cristina Pereira. Palmas para você pelo programa. E palmas pelos colegas que estão defendendo a gente aí pelos direitos. É isso, os colegas, pelos direitos de imagem, né, colegas querida? Maravilhosos, estão defendendo os colegas que ganham menos e tudo. Parabéns para vocês. É isso, parabéns a toda a classe artística por essa luta. Muito obrigada pela entrevista, obrigada Cristina Pereira. E queridos, fiquem sempre ligados no programa da Malu Maciel Experiências, toda quarta-feira, 19 horas, pelo YouTube de Malu Maciel e pelo YouTube de Absolute Rio. E toda quinta-feira, na TV Comunitária do Rio de Janeiro, TVC Rio, à meia-noite. Um beijo, pessoal, obrigada. E mais uma vez, obrigada, Cristina Pereira. Obrigada a você pela oportunidade. Muito obrigada pela oportunidade.